Que a paz esteja em nossos corações. Que Deus nos encha de bênçãos. E hoje é dia de catecismo. E hoje eu tive uma inspiração fantástica que Deus me deu. E ao ver essa inspiração, eu vi que era um bom parágrafo para trabalharmos. Hoje é o nosso primeiro sábado de 2026. Então, sendo o primeiro sábado de 2026, eu decidi pregar o parágrafo 2026. Qual é a minha surpresa ao vê-lo? O parágrafo mostra e fala sobre o Espírito Santo. Então, achei muito providencial. Vamos ver aquilo que Deus está nos falando hoje. A graça do Espírito Santo, em virtude da nossa filiação adotiva, pode conferir-nos um verdadeiro mérito segundo a justiça gratuita de Deus. A caridade constitui em nós a fonte principal do mérito diante de Deus. Vou até ler de novo, que eu li com dificuldade por causa da iluminação aqui. Vou até tentar mudar de lado aqui para ver se melhora. Vamos lá. 2026. A graça do Espírito Santo, em virtude da nossa filiação adotiva, pode conferir-nos um verdadeiro mérito, segundo a justiça gratuita de Deus. A caridade constitui em nós a fonte principal de mérito diante de Deus. Ou seja, não é? O Espírito Santo, que é um presente que Deus nos dá. O Espírito Santo, que é a promessa, o presente de Deus. Quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E ficará conosco até os últimos tempos. Até quando Jesus voltar. Teremos aqui o Espírito Santo. Então, essa é a grande promessa de Deus. E ele fala, né, em virtude da nossa filiação com Deus. Sermos filhos, né, da nossa filiação adotiva. Né? É um grande mérito que Deus nos dá. Mas a minha pergunta é, o que a gente está fazendo com esse mérito? Irmãos, eu estou aqui pregando para vocês. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Isso faz de mim um pregador e faz com que eu transmita a vocês aquilo que Deus me inspira a falar. E você? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você também é templo do Espírito Santo. Deus também habita tanto em você quanto habita em mim. Como você tem trabalhado dentro de você esse carisma que o Espírito Santo te dá? Se nós vemos Coríntios, diz que muitos são os dons, mas um é o Espírito. A um é dado o dom de interpretar línguas, o outro o dom de línguas pelo mesmo Espírito. Ou seja, os dons são vários, mas o Espírito é um. E ele distribui conforme a sua vontade. Então, irmãos, o importante é descobrirmos aquilo que Deus quer que façamos. E a partir do momento que nós descobrimos aquilo que Deus quer que façamos, faça. Porque Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Chegou a hora e o momento de nós nos abrirmos à presença de Deus. E também fazer a vontade de Deus, que é levar a palavra. Deus nos deu o Espírito Santo. E aqui diz que é um grande mérito. Parágrafo 2026, do primeiro sábado de 2026. Não é? Então, ele fala que o grande mérito do Espírito Santo é a caridade. A caridade que Jesus tanto pregou. A caridade que Jesus tanto falou. Se a gente pudesse entender, porque todo o Evangelho é tido sobre a caridade. O que é caridade? É a mesma coisa que ser caridoso é ser amoroso.
Depois que Jesus pregou o amor, pregou, veio Paulo e pregou o amor. Olha, eu posso ter tudo, mas o dom mais importante é o amor. Se eu tenho um amor no coração, tanto faz se eu prego para você. O que adianta eu falar palavras bonitas? Paulo fala com outras situações, eu pregar, como Pedro pregou, converter 3.000 pessoas, se eu não tenho amor no coração. Se eu não faço por amor à obra, por amor a Deus, por amor à igreja. Onde está o meu amor? O que move o nosso coração, irmão, o que move o seu coração, o que faz com que você viva dia após dia, com que você respire. Porque cada um de nós temos algo que nos move. O importante é que seja Deus, mas muitos não é Deus. Muitos se movem pela profissão, muitos se movem pelo seu hobby, muitos se movem por vários tipos de coisas, por inúmeras coisas. Mas lá em Moisés diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Depois em Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. Irmãos, é a hora e a vez de nós lutarmos e buscarmos aquilo que é agradável a Deus. É de extrema vontade que nós busquemos o Espírito Santo e que nós devemos, não só recebamos o Espírito Santo, que aqui diz que é a grande graça que Deus nos dá pela nossa filiação. É uma bênção, é uma graça, é uma honra termos o Espírito Santo. Mas não basta você ter o Espírito Santo, é necessário que você leve esse Espírito Santo aos outros corações. Para mim, a grande importância não é pregar para você e você achar que as palavras são bonitas, mas que essa pregação te traga cura, libertação e, acima de tudo, te traga uma conversão verdadeira. Senão é vã a minha pregação, senão ela não tem sentido, senão ela não tem uma solidez, um alicerce. Ela não é concreta. Se no seu coração não houver essas coisas, principalmente cura, libertação, santificação, mas acima de tudo, conversão. Na minha pregação, eu prego para que acima de tudo o seu coração se converta, que acima de tudo você mude a sua proposta de vida, que você mude a sua maneira de viver e volte para Deus e se converta. Ah, Roger, mas eu já sou convertido. Você acha que a conversão é só no seu primeiro dia? Conversão é dia após dia. Quantas pessoas largaram da igreja porque não se colocam para se converter todos os dias, porque não têm dentro do seu coração a certeza de que Deus, você precisa se reabastecer, se revestir de Deus. Me revestir de Deus todos os dias. E como você tem feito? Como você tem buscado esse Deus? Que o seu coração se abra. E que na presença do Senhor, você peça a Deus, que Deus te encaminhe, que Deus te mostre, que essa pregação hoje, eu peço, Senhor, surta efeito no coração de você que está ouvindo isso agora. Que ela não seja jogada ao vento, mas que ela tenha sentido. Assim como diz a palavra, assim como a chuva cai na terra e ela volta para o céu, e ela não volta para o céu sem que nada tenha acontecido, sem que uma planta tenha germinado, sem que ela não tenha irrigado a plantação. Assim também a palavra de Deus, ela é lançada e algo tem que acontecer, e ela não é em vão. Por isso, meu irmão, é de extrema importância, eu digo agora para você, que você se revista, que essa pregação hoje, do catecismo, leve a você hoje uma grande e verdadeira vontade de conversão sincera, diante do Senhor. Esteja pronto para mudar de vida. O Espírito Santo de Deus, como diz aqui o catecismo, é a grande dádiva que Deus nos dá. O grande presente que Deus nos dá. E isso se faz através da caridade, do amor.
não é? Fonte principal do mérito diante de Deus. Vamos encerrar lendo isso daqui. A graça do Espírito Santo, em virtude da nossa filiação adotiva, pode conferir-nos um verdadeiro mérito, segundo a justiça gratuita de Deus. A caridade constitui em nós a fonte principal do mérito diante de Deus. É isso que eu quero colocar. Certo? É isso que nós devemos levar e que nós tenhamos mérito diante da justiça de Deus, porque Deus nos dá o Espírito Santo, mas assim como fala lá na parábola dos talentos, assim como ele fala em vários lugares, vai chegar um tempo que ele vai nos cobrar. Eu te dei o dom, e o que você fez? Enterrou, como na parábola dos talentos, ou fez produzir? Lá também em Mateus 25, quando ele fala, eu não te conheço, mas eu tive fome, me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive enfermo e não me visitaste, estive no cárcere, tive nu e não me vestistes. Quando você não fez isso para o teu irmão, você não fez para Deus. Porque o irmão é a imagem e semelhança de Deus. Irmãos, nós somos criação de Deus, então todos nós somos iguais perante Deus. Então é importante que o nosso coração se lance diante de Deus, com misericórdia, com amor, diante do próximo. Ame o teu irmão. Essa é a justiça gratuita de Deus. Peça o Espírito Santo todos os dias. Peça a conversão todos os dias. O batismo no Espírito Santo é isso, é as duas coisas. É pedir o Espírito Santo e é pedir a conversão, a mudança de vida. Então peça o batismo. O batismo no Espírito Santo, que é as duas coisas que você pede. Você vai pedir a presença do Espírito Santo em você e você vai pedir uma mudança, uma metanoia, uma mudança verdadeira de vida. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Fica na paz. Esse é mais um vídeo. Então não esqueça, curta, comenta, compartilha e siga o canal. Até a próxima. Boa noite.